Operadores unares. Bom, agora nós vamos falar sobre os operadores unares, que na verdade eles não são é, tão distantes dos nossos operadores compostos que a gente viu lá de atribuição e nem tão distantes dos nossos operadores aritméticos, tá? Aí tem algumas observações que a gente deve fazer aqui quando for utilizar, mas eles são muito utilizados porque eles também são é, é, contrações de algumas outras formas ali de manipulação de variável. E a gente vai entender como é que funciona cada uma delas, tá bom? E aí o que a gente vai ver aqui, a gente tem operador unário de incremento e a gente tem duas formas aqui, que é o incremento antes da variável e depois da variável. Isso aqui tem uma diferença significativa. O decremento da mesma forma. E aí a gente tem aqui o nosso modificador de sinal, né? Quando a gente modifica o sinal para mais ou para menos da variável, tá bom? Então vamos aqui, vamos colocar uma variável int número que era inicialmente será 5 para a gente trabalhar ali para ver o seu valor, número, certo? Se eu executar aqui o nosso número, né? Uma formatadinha aqui, a gente vai ver que vai produzir 5. Se eu quiser mudar o sinal dessa variável para negativo, eu posso simplesmente colocar assim, int negativo, e eu vou colocar menos o número, né? Que ele vai ficar negativo, aqui, negativo, tá? E aí vai ficar menos 5 se eu executar aqui, tá vendo, ó? Menos 5. Então eu posso colocar simplesmente o sinalzinho aqui que ele se torna negativo. Nesse caso sozinho, tá bom? Usando o operador unário aqui. Se eu quiser colocar ele positivo, gente, não vai alterar em nada, tá? Positivo aqui. Eu vou colocar um maisinho ali para querer tornar aquele negativo em positivo, tá? Tem que colocar aqui int positivo. Se eu mostrar ele aqui, ele vai continuar com o mesmo sinal anterior, né? Positivo. Aqui, ó. Ele vai continuar com o menos 5 também, né? Deixa eu colocar esse textozinho aqui para todos, para a gente ir vendo como é que vai ficando, tá ok? Bom, agora que eu fiz isso daqui, eu vou fazer um operador de autoincremento. Vou colocar aqui int incremento, que é igual número, mais, tá? Eu vou mostrar aqui número, tá? E vou colocar aqui incremento para a gente ver como é que vai ficar esse valor aqui, tá? Vamos executar o valor aqui desse número, tá? Eu vou até mudar ali aquele valor, tá, do número aqui, porque para não alterar, para não confundir com os outros. Eu vou criar uma outra variável aqui chamada só de num, e vou colocar ela com valor de 5 aqui, tá? E a partir de agora eu não vou usar mais números porque ele estava ali como negativo, né? Vou colocar assim. Se eu mostro desse jeito, vamos ver quanto é que ficou o incremento aqui agora. Então, o número é 5, eu adicionei aqui para ele mais, e aí vocês podem pensar, professor, então que deveria ser 6, certo? Mas esse incremento aqui, ele é chamado de pós-incremento. Vou colocar bem aqui, pós. Colocar bem aqui. O que significa isso, gente? Significa que ele vai pegar aqui incremento pós, ele vai pegar o valor de num, adicionar aqui incremento pós, e aqui vai ser 5. Depois ele vai adicionar mais um e vai ser 6. Tanto é, se eu colocar bem aqui embaixo, olha, bem aqui, eu vou colocar o valor só de num, tá? Só de num, número antes do incremento.
e número. Não vou colocar antes do incremento porque pode ficar confuso. Tira aqui número e aqui eu vou colocar só num. Só num, tá? Vocês vão ver que aqui ele vai ficar com 5 e aqui, gente, eu vou colocar num mais. E aqui vai ficar com 6, tá? Vamos ver lá, eu já explico por que isso acontece. Olha só. Esse daqui ficou com 5 e esse aqui ficou com 6. Por quê? E o incremento é pós. Ele primeiro vai pegar esse num armazenando nessa variável incremento pós e vai mostrar que é 5. Aí depois ele adiciona o mais 1 aqui nessa variável num. Por isso que aqui ficou 6, quando eu usei ela sozinha. Tá entendendo? Então, ó, e o que quer dizer esse mais? Ele está adicionando um número nessa variável, que era como se ele estivesse fazendo isso daqui, ó. Num é igual a num mais 1, tá? Essa forma contraída ali. Então, só para repetir, nesse caso está acontecendo um incremento, mas ele acontece após o uso da variável. Então, eu uso a variável num, que é 5, e armazeno aqui. Aí fica 5 aqui, e não 6. Depois que ele adiciona mais 1, e aí num vai virar 6. Então, foi o que aconteceu aqui. Quando eu mostro o incremento pós, vai ficar armazenado só 5. Mas quando eu mostro o num mais, significa que ele vai pegar 5 mais 1. Tá bom? Então, aqui os resultados, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 6. Isso aqui a gente chama ele de usa primeiro a variável, depois incrementa. Tá vendo? E aí, e se eu fizesse o contrário? Tá? Vou chamar aqui de incremento pré. Tá? Eu vou fazer o contrário. Eu vou incrementar primeiro na minha variável num. Tá? E aí, se eu for mostrar aqui, ó, número, eu vou colocar aqui incremento pré. Tá? E eu vou mostrar para vocês ali também a mesma coisa. Aqui. Incremento pré. Vamos executar aqui para a gente ver. Olha só. Analisando esses casos aqui. Então, ó, eu tinha um num que valia 5, armazenei aqui 5. Mostrei ele aqui, 5. Tá vendo? Depois, eu coloquei num mais aqui, que significa que 5 mais 1. Tá? E aí, aqui eu coloquei agora incremento pré. Se o meu... Eu vou criar aqui uma outra variável, num2, para a gente também não ter problema, tá? Vou colocar 5 também. E aí, no exemplo aqui, eu vou colocar num2 e aqui num2, tá? Que é para a gente observar melhor, para não mexer com esse outro código aqui. Agora, nesse caso aqui, tinha esquecido de colocar um ponto e vírgula aqui. Nesse caso aqui, o incremento, ele é pré, ele acontece antes, tá? Olha só. A minha variável lá, ela era 5, tá vendo? Aqui em cima ela era 5. Eu adicionei 1 ao 5, e aí vai virar 6, incremento pré. Tá vendo? E aí, como é 6, eu incremento mais 1 no 6, aí vira 7. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante, a gente entender as duas coisas, tá? Quando a gente está usando aqui diretamente, até que não vai fazer muita diferença, tá? Quando a gente está usando aqui diretamente, mas quando a gente coloca em outra variável, vai ter diferença, porque, em um caso, ele vai adicionar essa variável sem incrementar aqui, e depois incrementa, e nesse caso aqui, ele incrementa primeiro e adiciona, e aí realmente acontece o incremento. Tá? É muito importante entender isso. Nos códigos que a gente vai utilizar depois, é muito mais comum a gente usar essa forma aqui.
tá? E a gente usa ela sozinha, sem colocar em outra variável, tá? Então, geralmente, não traz muita confusão quando a gente está usando, é simplesmente pegando um valor anterior e somando mais um. Aqui é a mesma coisa, pegando mais um e somando com o valor anterior, tá? Então, é importante a gente saber essa diferença. Um acontece, o incremento é pós o uso da variável e aqui o incremento é pré o uso da variável. Incremento acontece pré-uso da variável, usa a primeira variável e depois incrementa, tá? Aqui a gente pode usar a mesma coisa para decrementar, tá? Então, segue a mesma lógica aqui no decremento, tá? Então, eu vou colocar aqui, como a gente já declarou, vai dar um erro, tá? Aqui, ó. E aqui eu vou colocar um menos menos, tá? Aqui é a mesma coisa. Eu vou usar a primeira variável e depois incrementar. Ó, nossa variável aqui, num, nesse caso, vamos colocar num 2, né? A gente usou ali por último. 2. Então, eu vou pegar num 2, que é 7, né? Aqui embaixo, ó. Vou pegar 7, colocar incremento PES e aqui vai ser 7, tá? E aqui, ó, eu vou pegar e colocar 7 mais 1, que vai ser 8. Na verdade, vai ser... Aí aqui é decremento, né? Então, deixa eu colocar aqui decremento e aqui decremento. Decremento. Vou colocar aqui decremento também. Decremento. Mas aqui não tem muito o que ser falado, não. É o decremento, né? Acontece o oposto ali do incremento, tá? Pronto, se eu executar, vamos ver como é que ficou. Ó, aqui em cima ele está mostrando 7, né? Que foi o último número aqui, 7. Aqui ele decrementa após, então ele mostra o 7 ainda e depois incrementa 1, né? Aqui, né? E aqui ele vai mostrar 6, porque ele vai decrementar logo e aí mostra o 6. Aí, o decremento pré, ele vai decrementar primeiro. Então, se era 6... Aqui também tem que... né? Então, ó, se ele é 7, depois decrementa. E aqui embaixo, ó, ele decrementa primeiro, né? E já armazena aqui logo, por isso que é decremento pré. E aí, depois aqui, ele decrementa normal mesmo, direto na variável. Decrementa, acontece o pré-uso da variável. E aí, ó, aqui a gente tem uma mesma lógica daqui, né? Aqui a gente usa primeiro, depois decrementa. E aqui a gente decrementa primeiro, já usando, né? Enfim, né? A questão do decremento funciona da mesma forma que o incremento, só que decrementando. Ok? E aí depois a gente tem também esse outro caso aqui, onde tu pode colocar o mais 5, tu já está adicionando um valor à tua variável aqui, a variável A. Aqui, na verdade, isso daqui é você tornando ele positivo e aqui tornando ele negativo, como a gente fez aqui inicialmente, tá bom? E aí também a gente tem aqui, pessoal, mais exemplos que vocês podem ver aqui, né, de como funciona o decremento e o incremento, que tem umas explicaçõezinhas aqui também. Pode olhar aqui nesse slide. E a gente tem os operadores de bitwise, está faltando um Tzinho aqui. Esses operadores aqui, gente, eles são utilizados para fazer deslocamento de bits, tá? Então, se eu coloco um número aqui em decimal e 5, e por exemplo aqui, ele desloca um bit para a esquerda no 5 binário. Então, eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui não, mas aqui acontece modificações a nível de bits, tá? Então, geralmente, você tem que transformar para binário para entender como é que essa continha aqui está acontecendo.